Olá, tudo bem? E aí, preparado? Então vamos continuar agora nosso estudo sobre os parasitos intestinais, tá bom? Então, já vimos a introdução, vimos também a respeito da giardíase, tá bom? É uma parasitose bastante comum e bastante cobrada também, por ser uma das principais. E agora vamos continuar aqui dentro da área dos protozoários. Vamos continuar agora entrando no estudo sobre a entamoeba ou amebíase, tá bom? Então, com o estudo da amebíase, vamos ver que há diversas formas, na verdade, de entamoeba, que são as amebas que causam ali, que colonizam, de certo modo, podem infectar o homem, tá bom? Porém, o ser humano, porém, a que é responsável pela forma patológica, que é de fato a amebíase, é apenas justamente o que? A entamoeba histolítica. Tá bom? Essa é a principal. Por quê? Porque ela é a causadora da amebíase. É ela que confere uma infecção sintomática. E os sintomas podem ser desde sintomas leves a sintomas bem graves, tá bom? Com diarreia mucossanguinolenta, enfim. Colite, temos diversos sintomas. Então, a amebíase, ela é a segunda causa de morte por parasitose. Veja aqui que impactante, não é isso? Ele é a segunda causa, perdendo somente para o quê? Para a malária, não é isso? Então perde somente para a malária, ali que atua nas regiões endêmicas e é também bem complexa. Então, a amebíase causada pela entamoeba histolítica, porém temos aqui outros tipos de entamoeba que podem ocasionalmente estar presente nos indivíduos, né? Temos aqui a entamoeba dispa, que é justamente associada à entamoeba histolítica, porque todas essas elas são morfologicamente similares, tá bom? Porém, até no laudo que vai ser liberado, é uma recomendação da OMS que seja liberado como entamoeba histolítica / entamoeba dispa, principalmente, né, na verdade, justamente por conta dessa similaridade. Então, não é possível distinguir a olho nu, na avaliação no laboratório, esses dois tipos de entamoeba. E fora eles, temos aqui essa outra entamoeba, que é a Moszkowski, tá bom? Que ela é uma entamoeba de vida livre, porém pode também parasitar o homem. E temos aqui a gengivalis, que é causadora do tártaro dentário. Tá bom? Então temos esses principais tipos de entamoeba, porém temos outras amebas também importantes. Então, como foi falado, estamos estudando a entamoeba, que é um protozoário. Então, o reino, na verdade, temos aqui no reino protozoa, não é isso? E também pertence à família Entamoebidae, tá bom? Onde todas essas entamoebas, as principais no caso, estão presentes. E essas entamoebas, elas colonizam o intestino grosso. Então veja que a giardíase, ela colonizava o intestino delgado. Aqui na amebíase temos a colonização do intestino grosso. E quais são as formas evolutivas? Temos aqui duas formas evolutivas também, que são o cisto e o trofozoito. Essas são características básicas de um protozoário, tá? Então, temos sempre, na verdade, principalmente cisto e trofozoito. Podemos ter outras classificações também, porém, nesses estudos, tratamos a respeito de cisto e trofozoito. Então, visto quais são as formas evolutivas, então agora vamos ver a morfologia dessas formas evolutivas. Então, temos aqui a classificação, basicamente, que foi proposta lá no início. Por quê? Porque como esses seres eles são bem similares, a sua distinção é muito difícil, criou-se ali basicamente uma distinção morfológica entre eles. Foram divididos, então, principalmente a interesse do nosso estudo aqui sobre parasitologia, tá? Em dois tipos diferentes, que são classificados a respeito da quantidade de núcleos que estão presentes nesses trofozoítos, ou cistos. Na verdade, cistos, no caso, porque é o que é principalmente encontrado no material fecal, tá bom? Então,
foi classificado de acordo com a presença do número de núcleos. Então temos aqui que quando possui 4 núcleos, é definido como entamoeba, na verdade está trocado aqui. Quando for 4 núcleos, é entamoeba histolítica barra entamoeba dispa, tá bom? Então o que acontece? Então vamos considerar aqui 4 núcleos, até 4 núcleos, tá bom? Vai ser classificada como entamoeba histolítica barra entamoeba dispa. Já outra entamoeba pertencente a esse grupo, que possuem mais de 4 núcleos, possuindo até 8 núcleos, ela é classificada como entamoeba coli, tá bom? Então temos aqui justamente essa distinção. Isso por quê? Isso é importante justamente porque quando for visualizar dessa forma evolutiva, no caso o cisto, no material fecal, é importante essa característica, porque você vai avaliar a quantidade de núcleos e saber ali, ter um norte, na verdade, de que entamoeba é aquela. Então, possuindo 4 núcleos, tá bom? É uma entamoeba histolítica barra dispa, tá bom? Possuindo até 8 núcleos, superior a 4, né? Então, trata-se de uma entamoeba coli, tudo bem? Então, tem essa distinção de acordo com a quantidade de núcleos. Porém, essa não é a única distinção, tá bom? Então, essa não é a única distinção. Temos várias outras. Como, por exemplo, aqui, estudando, no caso, a entamoeba histolítica, que é a principal e a causadora da amebíase, tá bom? Então, estudando ela, temos justamente suas formas evolutivas. Temos aqui, inicialmente, o estudo do trofozoito. Esses trofozoítos, eles medem ali entre 20 e 30 micrômetros. Eles são pleomórficos. O que é isso? Pleomorfismo. É a característica desse trofozoito de não possuir uma forma pré-definida, uma forma específica, de modo que ele vai emitir pseudópodes, tá bom? Então, sua movimentação é através da emissão de pseudópodes. Pseudópodes. Certo? Então, através dessa emissão de pseudópodes, ocorre a movimentação. Ele é também um parasito ativo e com um núcleo. Então, veja que o trofozoito possui ali um núcleo apenas. Esse núcleo, ele possui uma estrutura que é chamada como roda de carroça, tá bom? Por quê? Porque ele possui uma estrutura que a cromatina, ela vai se aglomerar na região periférica do núcleo. Então veja que a cromatina aqui se aglomera na região periférica principalmente, sendo que há uma quantidade determinada no centro desse núcleo que é chamado de cariossoma ou endossoma, que é justamente essa região central, tá bom? Então essa região central. Por isso dá-se o nome de roda de carroça ao núcleo do trofozoito da entamoeba histolítica. E veja que também, por ele ser um trofozoito pleomórfico que emite pseudópodes, temos aqui duas estruturas também nesse trofozoito, que são chamadas de ectoplasma e endoplasma. O ectoplasma é essa região em que está sendo emitido o pseudópode e é mais hialina, é mais clarinha, digamos assim. É essa região aqui, tá bom? Então veja que aqui temos uma região que é destacada e é chamada de ectoplasma. Já o que está a região em que estão contidos os grânulos, veja que é a região mais repleta de grânulos, é então chamada de endoplasma. Então temos aqui essa distinção entre ectoplasma e endoplasma nesse processo de emissão de pseudópodes e assim movimentação desse trofozoito. E ele pode ser invasivo ou não invasivo. A questão é que essa invasividade, ela é um agravante na infecção por entamoeba, justamente porque essa entamoeba pode invadir tecidos, pode chegar em outros órgãos, ela pode também fagocitar hemácias, então ela pode, nessa
cepa que ela é invasiva, ela pode causar uma gama ali de complicações na amebíase, tá bom? E temos também aqui, como formas intermediárias, temos justamente a forma chamada de metacisto, que é o quê? Que é a transformação justamente no cisto para trofozoito. Essa transformação. Já a forma evolutiva chamada de pré-cisto nada mais é do que a transformação do trofozoito, que é o inverso, né? O trofozoito em cisto, que é a fase de encistamento. Vimos ali a estrutura do trofozoito. Então vamos ver agora a estrutura do cisto. Esses cistos, eles medem aqui entre 8 a 20 micrômetros de diâmetro, tem a forma circular, não é isso? Possuem 1 a 4 núcleos, então veja mais uma vez que o slide ali, vou fazer essa correção mais uma vez, que a entamoeba histolítica, ela possui de 1 a 4 núcleos, tá bom? Entamoeba histolítica barra dispa, já a entamoeba coli que possui 8 núcleos, tá bom? Acima de 4 até 8 núcleos. Então, veja que possui de 1 a 4 núcleos, veja que nessa representação, a presença de 4 núcleos nesse cisto, tá bom? Então veja que aqui a presença de 4 núcleos no cisto. E nesse outro cisto, veja que a presença de apenas 2 núcleos, tá bom? Então pode haver 1 a 4 núcleos. Assim como também existe a presença de vacúolos de glicogênio, que são reservas energéticas para esse cisto, tá bom? São reservas energéticas que confiram ali uma reserva durante essa fase em que a forma evolutiva permanece como cisto, até a sua transformação em trofozoito. Assim, para finalizar, a presença de corpos cromatóides, que são essas estruturas em formato de charuto aqui, tá bom? Que contém, de certo modo, aqui uma importância também dentro da estrutura do cisto, tá bom? Esses seres, no caso a entamoeba histolítica, eles realizam fagocitose e pinocitose como forma de alimentação. Então vai fazer o quê? A pinocitose, que é quando esse ser, no caso esse protozoário, ele vai ingerir ali materiais aquosos ou moléculas pequenas, ou também fagocitose, quando ele vai emitir pseudópolis e se alimentar de estruturas que são maiores, como células, ou como também, no caso, hemácias, ele pode também englobar hemácias, tá bom? Então, possui também essa característica. E uma característica principal entre a diferença entre essas duas formas de alimentação, além do tipo de molécula que está sendo ingerida, é que na fagocitose ela vai emitir pseudópolis. Já na pinocitose ocorre o que? A invaginação da membrana, né, da estrutura, para assim incorporar aquela substância aquosa ou de peso molecular bem baixo, tá bom? E a divisão, como ocorre a divisão? Vimos que a giardíase se dá por divisão binária da giardia. E aqui também, divisão binária. Então, a multiplicação ou reprodução dos trofozoítos se dá por divisão binária. Então, aqui temos a representação de um material fecal, tá bom? Em que foi corado, né? Então aqui temos a presença de cisto. Então veja que aqui a presença de 2 núcleos, ó, temos um núcleo aqui, temos um núcleo também aqui, e a presença característica de um corpo cromatóide aqui nessa região. Então essa é a estrutura básica do cisto. E quais são as outras amebas? Como foi falado, existem diversas outras amebas que também podem parasitar o indivíduo, porém não conferem ali uma patologia específica, tá bom? Que são, no caso, a entamoeba coli, que é bastante comum e que faz a diferenciação com a entamoeba histolítica pela presença de mais de 4 núcleos, de 4 a 8 núcleos.
tá bom? Que é a principal característica que você vai ver e vai visualizar essa diferença entre essas estruturas. Temos aqui também a Endolimax nana, temos a Iodamoeba também, temos a Entamoeba gingivalis também, que está presente ali no tártaro, como foi falado, e uma característica que difere é que ela não possui cisto. Vamos ver aqui a representação dessas três mais à frente, que podem ser encontradas em material fecal. Então aqui, diferenças morfológicas básicas entre algumas espécies. Temos basicamente a diferença aqui, principalmente da Entamoeba histolítica, que ela possui ali o seu citoplasma com ecto e endoplasma, como foi falado, aquela emissão de pseudópodes. A única também que pode fagocitar hemácias, as hemácias estão presentes no seu citoplasma, é a Entamoeba histolítica, além também do cariossoma. Então veja aqui, o cariossoma, ele é pequeno e central, diferentemente da Entamoeba colic, que ele é grande e excêntrico. Tá bom? Grande e excêntrico. Já o cisto, ele possui até 4 núcleos, enquanto da Entamoeba colic possui até 8 núcleos. E o corpo cromatóide também possui aqui uma leve diferença. Então, essas são as duas principais que vão ser observadas e são necessariamente distinguidas no material, tá bom? Na amostra específica ali. Já esse outro tipo de entamoeba, é uma entamoeba também bem rara e que possui aqui algumas leves diferenças, porém não é tão comum assim de ser encontrado, tá bom? Que é a Entamoeba rashmani, tudo bem? E a Endolimax nana e a Iodamoeba, quais são as diferenças? Essa Endolimax nana, ela está presente no indivíduo, até com certa frequência, ela é bem menor do que as outras entamoebas, possui citoplasma claro, membrana nuclear fina, 100 grãos de cromatina. Veja aqui o seu cariossoma, que é aquela região central de cromatina, ele é grande e irregular, como vamos ver na imagem, e possui um cisto com 4 núcleos. Também possui cisto com 4 núcleos. Já a Iodamoeba, ela também é uma ameba bastante pequena quando comparada às demais. Veja que sua principal característica também é a presença de um grande vacúolo de glicogênio. Essa é indistinguível, como vamos ver na imagem. E o seu cisto possui apenas um só núcleo. Essas são as características principais. Vamos ver mais à frente as imagens, na verdade, que representam esses seres, tá bom? Então, visto que já estudamos a morfologia desses seres, vamos ver agora o seu ciclo biológico. O ciclo biológico esse que é um ciclo monoxênico. Monoxênico ou ciclo direto, ou seja, tem apenas um hospedeiro. A sua sequência basicamente é essa. Ingestão de cisto, transforma-se em metacisto. Esse metacisto evolui para um trofozoito metacístico, que posteriormente vai realizar ali o processo de encistamento e produzir um pré-cisto com a finalização do cisto, e assim o ciclo se repete, tá bom? Então, como é que ocorre a produção desse cisto, a infecção desse indivíduo? Através de água e alimentos contaminados, tá bom? Vai ocorrer a ingestão desses cistos, como representado na imagem. Então, ocorre a ingestão desses cistos, certo? Esses cistos, eles vão passar por um processo de desencistamento no intestino delgado, porém já passa por todo o sistema digestivo, já vai ocorrendo esse desencistamento, finalizando ali na região do intestino delgado e intestino grosso, que é o local, que é o habitat desse parasito, que é o intestino grosso, tá? Então ele pode aqui seguir basicamente duas vias, que é a via patológica, em que vai produzir a doença de fato, que é a amebíase, em que esse protozoário ele vai penetrar na mucosa, vai causar ulceração, tá bom?
Então, vai penetrar na mucosa, vai causar ulcerações, além desse tecido digestivo, né, ele pode invadir outros tecidos também, tendo aqui sua forma invasiva ou virulenta, que é a principal causa de preocupação, como foi falado, esse poder de invasão. Essa entamoeba histolítica, ela possui esse poder de invadir o tecido e atingir também outros tecidos, como por exemplo, outros órgãos e tecidos, como por exemplo, fígado, pulmão, pele, cérebro. Então, veja aqui, tem aqui uma gama de alvo, digamos assim, para a entamoeba histolítica. Além do ciclo patológico, pode ocorrer também o ciclo aqui de produção de outros cistos e assim infecção de outros indivíduos. Como aqui, através da formação do pré-cisto, o trofozoide se transforma em pré-cisto, depois em cisto, e esse cisto vai ser eliminado nas fezes formadas, tá? Os pré-cistos podem aparecer em fezes pastosas e formadas, e os trofozoítos somente aparecem em fezes diarreicas. Então veja que é sempre essa mesma associação, que a fase evolutiva de cisto, ela sempre aparece em fezes formadas, já a fase de trofozoíto, ela pode aparecer em fezes diarreicas. Por quê? Porque está ocorrendo aquele momento, né, de expelir, devido à diarreia, claro, ele pode expelir esse protozoário na sua forma evolutiva de trofozoíto, tá bom? Então esse é basicamente o ciclo biológico, ou o ciclo de vida da entamoeba histolítica. Outra característica importante é que ela não possui algumas organelas eucarióticas, como por exemplo as mitocôndrias. Não possui mitocôndrias. Por quê? Porque elas realizam a glicólise anaeróbica ou fermentação alcoólica, justamente com a produção de etanol, fermentação etílica, não é isso? Fermentação etílica com produção de etanol, CO2 e energia, no caso, ATP. Agora entrando na parte das manifestações clínicas. Então temos que esse agente etiológico, ele pode possuir a sua forma invasiva, tá bom? Essa que é um fator de virulência que confere uma gravidade a essa doença, tá bom? Por quê? Porque a entamoeba, ela produz a hialuronidase, que é uma enzima que faz justamente a digestão do ácido hialurônico que está contido ali no tecido conjuntivo. Ácido hialurônico que está contido no tecido conjuntivo, e assim ela pode invadir outros tecidos, assim como também produz proteases, mucopolissacaridases também, né, que destroem ali a estrutura do mucopolissacarídeo, tá bom? E essa infecção, ela possui um período de incubação entre 2 a 4 semanas. Esse é o período em que o indivíduo ele é infectado e passa a manifestar os sintomas. Uma característica, além da invasividade dessa entamoeba, é que ela pode fagocitar hemácias. Então vimos que a alimentação é através da pinocitose e da fagocitose, e essa entamoeba ela pode fagocitar hemácias, que é também um fator de virulência nessa cepa específica. E quais são as formas das manifestações clínicas da amebíase? Temos, primeiramente, a forma assintomática, essa que está presente em 80 a 90% das infecções humanas, porém, apenas 10% das infecções assintomáticas são causadas por entamoeba histolítica / entamoeba dispa. Isso quer dizer o quê? Que a entamoeba histolítica / dispa, que não há como distinguir apenas com o exame parasitológico, tá? Então, essa infecção, ela é bem mais patogênica. Ela é bem mais
patogênica. Ela possui um poder maior de debilitar o indivíduo, não é isso? De produzir sintomas naquele indivíduo. Principal, na verdade, primeira forma, assintomática. A próxima forma é a sintomática. O indivíduo vai produzir sintomas. E quais são esses sintomas? Sintomas são basicamente ali colite, desconforto, diarreia, podendo ser até diarreia mucossanguinolenta, não é isso? Com presença de sangue. A disenteria amebiana também. E a amebíase intestinal, né, que é a básica aqui dos sintomas, quando fala então de amebíase, né? Então, são basicamente sintomas intestinais, diarreia, colite, desconforto abdominal, tá bom? Podendo chegar até com presença de sangue nas fezes, enfim, são os sintomas clássicos de distúrbios intestinais. E outra forma mais grave é justamente a amebíase extraintestinal, que é essa capacidade de invadir tecidos. Então, quando essa entamoeba possui essa característica de invadir tecidos, ela vai causar uma amebíase extraintestinal, invadindo ali fígado, pulmões, trato geniturinário, cérebro, dentre outros. Então, de acordo com o local em que ela está infectando, os sintomas vão ser correspondentes. Com essa infecção ocorre uma elevação, na verdade, de títulos de IgE específicas, tá? Então, a associação de IgE, que é uma imunoglobulina relacionada ao processo de hipersensibilidade, ela está mais relacionada à infecção por helmintos, que são ali o que vamos ver mais à frente, tá? Posteriormente. Porém, nesse caso, já há a presença de uma elevação dos níveis de IgE, não é isso? E também uma característica da infecção por entamoeba é justamente a dificuldade no diagnóstico diferencial. Por que essa dificuldade? Porque as patologias intestinais, elas possuem ali basicamente os mesmos sintomas: diarreia, colite, certo? Desconforto. Porém, a principal característica que pode ser relacionada ao diagnóstico diferencial da amebíase é justamente a diarreia mucossanguinolenta. Então, essa é uma característica que pode distinguir, quando perguntado, das demais. Sua diarreia, ela é mais intensa. E o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico? Então, já vimos a questão da morfologia, vimos a questão também do ciclo evolutivo, os sintomas que envolvem essa infecção, e agora vamos ver a parte relacionada ao diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele pode ser feito aqui justamente em fezes, soros, fezes através do exame parasitológico, soros através dos exames imunológicos e também exudatos ali, das características desses exudatos, que são esses líquidos provenientes de processos infecciosos ou inflamatórios, com presença de infiltrados, aumento de proteínas, enfim, temos as características que diferem os exudatos dos transudatos. É isso? Então, como causa uma infecção mais grave, vai ocorrer um recrutamento de leucócitos, enfim, na infecção por entamoeba, vai ocorrer então a produção de exudatos que podem também ser estudados. Esse material é importante, o material fecal, para o diagnóstico parasitológico, é importante que não haja contaminação com urina e solo. Por quê? Porque temos diversas entamoebas, como já foi visto, que são entamoebas ou amebas de vida livre. E elas podem ser indistinguíveis das patogênicas. Então, há uma necessidade de uma preservação maior dessa amostra para que não ocorra contaminação. Com relação a esse exame parasitológico, ainda temos que o parasitológico ele pode ser feito em fezes liquefeitas ou diarreicas também, tá bom? O paciente já está apresentando diarreia, e esses
conservadores, agentes conservadores podem ser utilizados, como por exemplo o Chaldin, porém esse é bastante tóxico, então tem diminuído sua utilização. Temos aqui o SAF, que é o mais utilizado, é o SAF. Veja que ele é utilizado tanto para fezes liquefeitas ou diarreias, como também formadas ou pastosas, tá bom? E temos aqui também o álcool provilínico. Já para fezes formadas ou pastosas, temos a presença de formol, a utilização de formol a 10%, o MIF ou o SAF. Então esses são agentes conservantes ou preservantes, preservadores, como você quiser chamar, tá bom? Então eles conservam essa amostra para que sejam visualizados essas formas biológicas. Então em fezes formadas vai ocorrer o quê? A presença de cistos. Claro, as fezes estão formadas, vai ocorrer a presença de cistos, com a utilização de técnicas de concentração. Quais são essas técnicas de concentração? Temos aqui que quando estivermos estudando os exames, as formas, né, de realização dos exames paraciológicos, temos os métodos de concentração. Esses métodos eles visam concentrar aquele material fecal justamente para que ocorra um aumento da sensibilidade, seja mais sensível o teste. Você vai causar ali uma concentração daquele material e assim aumentar a sensibilidade, tá bom? Pode ocorrer a coloração com Lugol também, que causa aqui, na verdade é o principal agente envolvido no processo de coloração, ou também como a hematoxilina férrica ou o tricômio, assim como a giardíase. E nesses casos de fezes formada, é importante que ocorra a análise em dias alternados, justamente para aumentar a sensibilidade. A sensibilidade do teste. Já em fezes liquefeitas, há o possível encontro de trofozoítos. Então, quando forem liquefeitas, há o possível encontro de trofozoítos. Esse exame ele deve ser feito a fresco, imediato ou com conservantes. Por que a fresco, imediato ou com conservantes? Porque quando estávamos estudando a giardíase, vimos que essa forma de trofosito é bastante sensível quando exposto ao meio externo, tá? Então, por isso, é importante a utilização de conservantes ou feito de forma imediata. O movimento, diferenciação citoplasmática e presença de hemácias fagocitadas é uma característica também presente nesses trofozoítos encontrados. Então, para que você possa distinguir melhor esses trofozoítos, características importantes são as características de movimento, diferenciação do citoplasma em ectoplasma e endoplasma, assim como a presença de hemácias fagocitadas também, tudo isso no caso da entamoeba histolítica. Então aqui temos a representação da entamoeba histolítica. Veja que possui aqui 2 núcleos, tá bom? Então, como foi falado, ela possui até 4 núcleos. Então, possui aqui 2 núcleos e um corpo cromatóide. Esse é um cisto de entamoeba histolítica. Ele está corado, como pode se ver. Aqui já temos um trofozoíto. Então, veja que ele possui apenas um núcleo com a cromatina na sua periferia. Veja que a periferia do núcleo, né, isso, ao redor do núcleo aqui, ela é mais grossa. Isso devido ao acúmulo da cromatina com o cariossoma ou endossoma central, o acúmulo de cromatina aqui na região central. Essa é a característica principal da entamoeba histolítica. Já a entamoeba coli, veja aqui, temos 2 imagens com representações de cistos. Veja quantos núcleos existem nesse cisto. Então aqui podemos ver 1 núcleo, 2 núcleos, 3, 4, 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Então temos 6 núcleos nesse cisto de entamoeba. Assim como nesse temos aqui visivelmente 5 núcleos. Tá bom? Aqui temos também mais um núcleozinho.
Então, essa é a representação do cisto. Já o trofozoito, veja que também é similar de entamoeba coli com entamoeba histolítica. E aqui, quais são os métodos utilizados? São os métodos direto, né, na amostra a fresco, o método de sedimentação espontânea ou Hoffman, que é o método ali em que há sedimentação desse material fecal, dessa amostra para concentração, o método de concentração, o método de Faust, que é um método de centrifugoflutuação, justamente com a utilização de sulfato de zinco, em que vai ocorrer o processo de centrifugação e as formas evolutivas são mais leves e vão então para a parte superior do frasco contendo essa solução. Aqui temos a representação de cistos de endolimanxinana, então veja que há um cariossoma, uma cromatina mais grotesca, não é isso? Veja aqui 3 núcleos, 4 núcleos, tá bom? Então temos aqui a representação da endolimanxinana, um tipo também de ameba, e agora da iodamoeba. Então veja que a presença de um vacúolo de glicogênio, como foi falado que é bastante marcante nesse tipo de cisto, ela torna então inconfundível com as demais. Essa presença, quando corado com Lugol, veja que é uma coloração mais escura, tá bom? E isso é um vacúolo de glicogênio, né? Glicogênio, que é justamente uma reserva de energia, uma reserva energética. E além do parasitológico, pode ser feito também um diagnóstico imunológico através de ELISA, através da imunofluorescência indireta. Também outro método é a hemaglutinação indireta. Então esses 3 métodos são os principais e mais utilizados quando fala-se de diagnóstico imunológico, na pesquisa de antígeno ou principalmente anticorpo, tá bom? E assim, já que foi falado que os laudos, por definição da OMS, têm que ser emitidos como entamoeba histolítica / entamoeba dispa, aí questiona-se se há uma forma de diferenciar esses 2 protozoários? Sim, há uma forma. O diagnóstico diferencial entre esses 2 protozoários, certo? Vai ser feito através aqui do perfil eletroforético de enzimas da via glicolítica, é um exame bem específico, ou claro, através da técnica de PCR, em que vai ser pesquisado diretamente o material genético específico de cada espécie, tá bom? Então, esses são os métodos de diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico imunológico, ele é utilizado também na pesquisa de amebíase extraintestinal. Por quê? Porque essas formas já invadiram outros tecidos. Então, temos esses 3 tipos de diagnóstico, certo? O diagnóstico parasitológico, o diagnóstico imunológico e essa específica que é o diagnóstico diferencial, porém, por definição da OMS, vai ser sempre emitido o laudo como entamoeba histolítica / entamoeba dispa, tá bom? Porém, há essa forma de distinção, claro. Então, esse foi o estudo sobre o nosso segundo protozoário aqui, que falamos a respeito da amebíase, tá? Então, vimos aqui todas essas características das amebas mais importantes quando falamos de colonização dos seres humanos, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido esse assunto. Já na próxima aula, finalizaremos com mais um tópico sobre protozoários intestinais para seguirmos, então, com os helmintos, tá bom? Então, até a próxima aula.